Bom dia de novo, então, e para quem está chegando agora, vamos iniciando, né, a reunião para que a gente consiga cumprir aí, né, nosso prazo, nosso tempo. Bom dia, Érica. Bom dia, Aline. Bom dia, professores. Sejam todos bem-vindos, né? Nosso primeiro TPC do ano. E antes de iniciarmos, né, nossa pauta propriamente dita, vamos passar um recado da equipe de tecnologia, que os PCNP, eles estão hoje também fazendo a formação para os professores que têm aula atribuída de tecnologia. Deixa eu silenciar aqui, porque Sim. muita gente com microfone. Então, é claro que gostaríamos que todos ficassem, mas se há professores com aulas atribuídas de tecnologia que precisam participar da TPC de tecnologia, eu vou pôr o link aqui no chat, vocês podem participar também. Parece que no comunicado houve um erro dizendo que era apenas até o dia 17 a TPC de tecnologia, mas hoje os meninos estão aí também fazendo esse ATPC para vocês. Independente do número de aulas, né, Érica? Isso, independente do número de aulas que você tiver, se você tem, né, necessidade, alguma dúvida, precisar participar, fique à vontade, ou para participar da TPC de tecnologia, ou ficar conosco mesmo, né, nossa TPC de matemática. A reunião de tecnologia pelo Meet e aqui nós faremos pelo Teams devido ao número de participantes que nós esperamos, né? Ainda a gente não sabe como está organizadas as ATPCs, manhã, tarde e noite, então a gente ainda continua utilizando o Teams. Isso mesmo. Bom, então, Érica, hoje você sabia que é o nosso primeiro ATPC da área de matemática? É verdade, não só do ano, né, mas da área. Que bom. Porque até então, né, como a gente fazia junto com a área de ciências da natureza, que é como a TPC acontece na escola, né? Então foi até uma proposta do Fred, a gente fazer a gente tem essa possibilidade, né, de dividir aqui a área de matemática e fazer essa experiência, né, Érica? Ver se a gente consegue atender ainda mais, né, a demanda dos professores, auxiliar ainda mais o trabalho deles. Okay? Sim, com certeza. Nós sabemos que há professores de matemática com aulas atribuídas de ciências, de física, biologia ou até mesmo química, mas nós temos a especificidade da nossa área, né? E é importante este momento, até porque nós temos aí um aprender sempre, uma proposta de recuperação e aprofundamento. Então, sendo exclusivos, né, da área de matemática, fazendo esse momento só nosso, nós podemos atender melhor, né, e aprofundar um pouco mais essas dúvidas que temos, né, na nossa especificidade da disciplina de matemática. Ok, ainda temos poucos professores, Érica, mas acredito que por conta da questão dos horários das escolas e da TPC de tecnologia, né, a gente ainda não tem uma noção de um número que teremos aqui. Acho que a gente pode dar continuidade, né? Você vai colocar Sim. no chat o questionamento. Ok. Bom, gente, a Érica vai colocar aí para vocês vão ver que vai aparecer, quem tiver com o chat aberto vai aparecer no chat, e quem tiver com o chat fechado, geralmente aparece na tela. Esse questionamento aqui, ó, para a gente iniciar as discussões, né, retomar, a gente recordar só um pouquinho o que foi o ano passado, comentar alguma coisa, né, para a gente iniciar esse ano aqui. Então, a gente vai postar algumas imagens aqui. Você vai selecionar qual é a imagem que melhor representa o ano de 2020 para você. Aline, só um minutinho que o Forms não está aparecendo aqui, talvez seja porque já usamos lá. Eu vou ver se eu consigo mandar ele novamente. Você abriu o chat? Bom, então você vai a pergunta. Você consegue pôr ele? Porque o Forms não está aparecendo para mim. Tá, vou colocar então. Ali já.
Tá algum probleminha aí. Não, ele não aparece mesmo, Tá Aline. aparecendo aqui também. Testamos. Não aparece? Não tá aparecendo. Podemos fazer então sem, né, o Forms, pode Tem o ser. Forms, ok. Então, Talvez porque está gravando ou alguma outra função. o que está acontecendo? A tecnologia, pessoal, a gente tem aqui no Teams, a gente falou, vamos usar essa funcionalidade hoje para testar, né, Érica? Que é a possibilidade de jogar uma pesquisa no chat, tá? E ele tabular para a gente, né? Vocês não precisarem digitar as mensagens e só botaria aí, por exemplo, nessas imagens em que a gente colocou. E aí, para fazer isso, aparece aqui no chat do lado, né, essa função, 3 pontinhos, a gente coloca, puxa e digita no Forms o questionamento, mas não está aparecendo aqui. Bom, mas a ideia é só a gente retomar, então, pensar um pouquinho o que foi esse ano de 2020, só para fechar ele de vez, vamos dizer assim, aqui na nossa TPC, tá? E começar as discussões desse ano. Então, aqui eu tenho algumas imagens. Aí eu gostaria que vocês colocassem aí no chat e o porquê eu ia pedir para algumas pessoas abrirem o microfone, ou então, já que agora vai digitar, já pode colocar a alternativa e o porquê você acha que é essa. Então, eu tenho uma imagem a imagem B, a imagem C, a imagem D, a imagem E a imagem F. Eu vou dar um minutinho para vocês escolherem aí. Nem vou explicar o que eu quis dizer com cada imagem, né? Para não influenciar a ideia de vocês. Mas qual imagem vocês acham que melhor representa o ano de 2020 e por quê? E aí depois também, se alguém quiser abrir o microfone e comentar, tá? Tenha liberdade. Um minutinho para vocês. Professor Carlos, vai ser aqui no chat mesmo, porque a gente não conseguiu problemas técnicos ou da pecinha atrás do computador aqui, que a gente não conseguiu inserir esse questionamento no chat aqui. Então, vai ser para vocês só colocarem a imagem, a letrinha da imagem e o porquê, ok? Bom, eu já tenho uma professora que levantou a mãozinha e gostaria de falar, a Soraya. Oi, Soraya, bom dia. Bom dia, Aline. Tá me ouvindo? Ai, agora você vai super participar das ATPCs, que a Soraya tem dificuldade no Meet, não é, Soraya? É, isso, mas eu já tinha arrumado já. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então tá, eu vou responder que para mim a figura A foi muito significativa porque o ano passado foi um ano atípico e muito pesado, realmente. Mas também a figura B,
por estarmos em casa, junto com os filhos, fazendo um trabalho que a gente deveria ter feito. A C também, porque a nossa vida girou em torno de computador, celular, tablet, etc. A E, porque também bateu um desespero e tivemos que aprender tudo de maneira rápida. A D, não, a F também, porque aprendemos a usar máscara, a higienização, sabe, não se aproximar das pessoas. E a D, se não estivéssemos um equilíbrio emocional, a gente não teria passado por tudo isso. Então, todas essas figuras, para mim, foram muito válidas. Caracteriza realmente 2020. Que bom, então você pensa parecido comigo, Soraya. Foi isso que eu pensei quando eu escolhi essas imagens, né? Foi esses títulos, mais ou menos, que quando eu busquei a imagem, eu pensei, que o pessoal que eu vi, né, de característica do ano de 2020, né? E aí você falou, talvez, o turbilhão de coisas que foi, então, por isso que talvez fica muito lá do pessoal colocando aqui no chat, por conta do turbilhão de coisas e informações, né? Muita gente colocando A e alguma coisa. A, se você quiser comentar, Érica, o chat. Então, né, a gente percebe as respostas que aparecem no chat, né? Com certeza eu acho que A foi para quase todos, né? E fica difícil até escolhermos apenas uma figura, né? Porque além de ter sido pesado, eu acho que para todos nós, tem várias outras envolvidas nesse processo, né? Foi muito difícil. O pessoal coloca geralmente A e B, né? Eu estava contando ali, quase todo mundo que manifestou ali no chat tem a e a B e F, né? Mas eu acho que o que a Soraya falou, né, representa aí quase a resposta de todos. Talvez fosse a justificativa também. Se mais alguém quiser justificar, fique à vontade. Aí eu falei, eu vou enviar a circular, porque pela circular não tem erro, né? Mais alguém quer se manifestar no chat? Eu posso falar. Acho que a Natália abriu o microfone e a Soraya também, acho que quer falar novamente. Não, Aline, já falei. É isso mesmo, esqueci de fechar, tá? Ah, tá. Aí, pessoal, depois você sempre tem que baixar a mãozinha, porque a mãozinha, mesmo vocês falando, ela fica levantada. Tá? Tem que lembrar de levantar a mãozinha e baixar depois, porque assim, tem certeza. Normal, porque eu sempre faço isso. Estou falando porque é uma coisa que eu faço. Também, a Natália. A gente nunca lembra. A Natália, você gostaria de contribuir com algum comentário? Acho que só. Bom dia, Aline. Não, obrigada. Bom dia. Ok, então Luciana. podemos. Aline, bom dia. Posso falar? Pode? Pode falar, Luciana. Eu coloquei a figura A por causa que, como diz, a pandemia foi uma surpresa para a gente, né? E praticamente foi jogado nas nossas costas a escola. Nossa casa virou a escola. Com certeza, que nem a Soraya falou, teve a questão que a gente conviveu melhor com a nossa família, né? Por estar em casa. Mas foi jogado nas nossas costas, sem recursos, sem nada. Então, ficou pesado para a gente. Essa é a minha opinião. Sim. Perfeito. Não foi fácil, né, Luciana? Eu estava num período, né, de licença ainda, mas quando eu voltei, mesmo assim nesse período eu senti, né, acompanhando aí, e quando eu voltei, como foi o começo também, né, da pandemia, até maio que eu estive trabalhando, como foi difícil, né? E essa figura B, né, a gente em casa, além de estar a trabalho, fazendo tudo, porque como, né, estar fisicamente em casa, né, e não fazer as outras coisas. Então a gente acabou misturando todas as funções, né? E os filhos participando, né, das nossas aulas.
Meu filho participou ativamente das minhas aulas. Sim. Um áudio, um vídeo, tinha lá o sonzinho dele, tinha uma fala dele. Verdade. Ficou bem claro até que vocês viram uma corrida para tentar melhorar minimamente a estrutura da escola, né? Então, que a professora falou que pesou porque faltou aquela estrutura que facilitaria esse trabalho aí tão necessário remoto. Bom, vocês podem continuar colocando no chat, tá? Aí a próxima interação, a gente falou, bom, gente, fácil não foi, como todo mundo colocou. Teve alguns aspectos positivos, né? Apesar de tudo, né? Mas então, algumas coisas foram superadas, outras elas estão no caminho de serem superadas, e outras ainda a gente não vê tanta perspectiva tão cedo, né, de que elas possam aí ser vencidas. Mas eu gostaria de saber de vocês, gente, o que que vocês acham? A gente está num tempo de muitas incertezas, né? A gente, de certo, a gente não tem nada, né? A gente tem uma coisa que funciona tantos por cento, hoje a taxa da UTI é tanto, no outro dia explode, no outro dia diminui, o que... Então, assim, de certeza, o que temos, não temos nada, né? E aí eu gostaria de promover, vocês também podem interagir pelo chat, mas para a gente usar, incentivar vocês a utilizarem essas metodologias diferenciadas, a gente resolveu fazer uma interação também pelo Mente, tá? Que chama Mentimeter, né? Que é um aplicativo, né, gratuito, você consegue criar algumas apresentações. A Erika vai colocar o link aí no chat dessa pesquisa, tá? Vocês vão colocar lá para gente 3 palavrinhas que falam aí quais são os desafios da educação para 2021, tá? Porque muitas vezes, na nossa visão, apesar de estarmos próximas da escola, né, Érica? Às vezes a nossa visão de desafio é um e a do professor é outra também, né? Vocês podem acessar, quem está no computador e acha melhor acessar pelo QR Code, tem aí, tá? Tem aí o link que a Erika vai colocar no chat. Ou tem gente que está acostumado a acessar mente.com e inserir o código da pesquisa. São 3 jeitos de acessar essa pesquisa, tá? A gente acabou colocando para vocês todas as 3 para vocês verem essas possibilidades, caso vocês queiram também utilizar como ferramenta para a sala de aula. Eu acho que a mais prática aqui para a gente tem sido o link, né? Quem está só com o aparelho, vamos dizer assim, né? Quem tem a possibilidade de computador e celular separado, talvez o QR Code é mais rápido, tá bom? Então, vamos dar alguns minutinhos para vocês interagirem aqui no Mente. Eline, eu tenho dificuldade, meu computador não está funcionando legal, eu não vou conseguir sair aqui para responder e voltar para a reunião, então pode colocar no chat, não tem problema algum. Fala, não, se eu clicar, minha máquina trava, né? Então, assim, pode ser no chat também, tá? Realmente é uma interação, como era para ter sido a primeira, um pouquinho diferente. A gente está tentando colocar, então, mais uma forma da gente interagir nessa aula remota, vamos dizer assim, tá? Alguns minutinhos, então, para vocês colocarem para a gente. Quais vocês acham que são esses desafios para a educação de 2021? Se vocês pudessem resumir, vocês vão ver ali que tem um limite de caracteres, né? Uma palavra, 2 palavras, ok?
Ó, Érica, eu acho que a gente já pode prosseguir, né? A gente teve 10 interações já ali no Mente, e aí algumas pessoas ainda vão interagir no chat, né? Se você... Temos 2 interações no chat. Você faz esse compartilhamento, Érica? Pode ser. Se você quiser só socializar as palavras, porque está maior aqui, para mim está um pouquinho pequeno. Bom, começando, né, só com o que aparece no chat, os professores que participaram e interagiram pelo chat colocaram que dos maiores desafios para 2021 a aprendizagem dos alunos, né, acredito que seja uma preocupação grande da maioria, né, como garantir essa aprendizagem dos alunos. Professora M coloca que é manter todos seguros, né, e vivos. Bom, manter a segurança, né? A gente sabe que tem protocolos sanitários, temos vários protocolos de secretaria, mas não é, né, garantia, porque tem toda a questão da postura do aluno, né? Cuidado com a saúde, né? Com certeza esse é um grande desafio, cuidar da saúde. E aí nós temos aí as palavras, né? Porque o Mente ele permite, né? E a gente interagir com algumas palavras-chave. A Aline aumentou aqui para a gente, e nós temos assim, com maior, né, opção, o engajamento, a empatia, né, se colocar no lugar do outro. Esse engajamento, eu acredito que seja no sentido de nas atividades, nas aulas, naquilo que é proposto, né? O ensino híbrido, com certeza, é um desafio para todos nós que estamos aprendendo, que estamos lidando, né, nesse momento, não só 2021, mas tivemos que lidar de uma hora para outra, né, com esse tipo de ensino, embora já víamos e há reflexões sobre ensino híbrido desde aí de 10 anos atrás, desde outros tempos, mas agora a gente teve que encarar e meio assim, trocar o pneu, o carro andando, né, aprender isso na prática. Bom, temos a questão da autonomia do aluno, das mudanças de comportamento, da comunicação, do planejamento, né, que tem sido também um desafio para a gente. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, né, retomar um pouquinho hoje a conscientização dos alunos, né, e nós temos aí a questão das metas também, de dar oportunidade para todos. Sabemos que temos os alunos que não têm acesso, né, a nenhum tipo de recurso, ele é desconectado totalmente, né, e dar essa oportunidade para ele ter acesso também ao ensino, né, porque nós temos as aulas do centro de mídia, nós temos vários outros recursos tecnológicos, mas e o aluno desconectado, né, aquele que depende mesmo, né, da escola, do professor. Então temos aí, né, temos, né, os roteiros, né, de atividades, os materiais que são disponibilizados. Apareceu aí foco também, né, em que focar, né, temos tantos recursos, né, diferentes realidades, essa dedicação, esse equilíbrio, né, se nós formos falar, assim, do desafio, né, a nossa ideia foi essa mesmo, de pôr para fora um pouquinho aquilo que nos aflige nesse início de 2021. Penso que 2020 foi um pouco mais pesado, não que não está sendo agora, né? Porque era tudo muito novo de uma hora para outra. Mas agora nós já estamos iniciando um 2021 já um pouco ciente daquilo que estamos, né, enfrentando, aquilo que nós podemos utilizar, né? Embora, claro, que as incertezas são tantas, né? De uma hora para outra vem uma coisa, vem outra, muda outra, né? Eu e a Aline até brincamos, então, se a gente está recebendo as coisas assim, vivendo um dia após outro, né? Mas acredito que para vocês também seja um grande desafio, né? Essas incertezas, essas mudanças. E o desafio principal, como vocês colocam bem, né? A gente se preocupa com a aprendizagem dos alunos e dar condições para que todos aprendam. A Aline quer comentar alguma coisa? Algum professor quer comentar alguma coisa sobre desafio para 2021?
Deu para perceber que o mapa de palavras, Érica, ele não ficou tão destacado as palavras, porque a gente viu que apareceram vários fatores aí, né? Sim. Vários desafios para serem enfrentados. Né? É bem pessoal mesmo, né, Aline? A gente percebe essa individualidade, né? Cada um tem um desafio para si, né? Quando a gente percebe nessas palavras um foco maior com algumas, é algo geral, né? Para todos é o mesmo desafio. Aqui a gente percebe, assim, que é bem do indivíduo, é bem característica individual. Aquilo que é desafio para mim, às vezes pode ser para a Aline, ou todos, né? De forma geral, tem um pouquinho de tudo, mas uma coisa, né, ela é mais, assim, predominante para mim do que para o outro, né? Você viu que, na verdade, essa questão do engajamento, que apareceu aí, uma das palavras, né, centrais, a gente não teve tantas interações assim, foram 15, né, mas cada um digitou 3 palavras. Esse engajamento que não é novo também, não é só nesse ensino remoto, já é um desafio antigo também, né, Érica? Não é de hoje. Sim, a aprendizagem dos alunos também, né? Sempre foi o nosso grande desafio. Só que agora a gente tem um fator aí, né? Que é a questão desse ensino remoto, desse trabalho remoto que nós temos. Gente, se quiserem abrir o microfone, só levantar a mãozinha para a gente organizar. Às vezes são tão poucas pessoas que falam assim na TPC de matemática, né? Acho que eles falam assim, nossa, a Aline fala tanto, não vou nem falar, vai economizar um pouco, né? Mas vocês podem abrir o microfone, levantar a mãozinha e colocar no chat, tá bom? Nós queremos a interação de vocês. Acho que a gente pode continuar, então, se você quiser passar. Então, na verdade, seria continuar mesmo, né? Eu acredito que pensando nisso, pensando o que foi 2020, pensando nos desafios para 2021, a gente tem 2 grandes objetivos para o dia de hoje, né? Para esse momento que nós temos com vocês, que são, né? A Aline está projetando aí, os nossos objetivos para o dia de hoje são revisitar os materiais de apoio disponibilizados pela SEDUC, identificando a articulação proposta para as aulas de matemática no Centro de Mídias e Presenciais. Então, nós temos aí esse grande desafio, lidar com esses materiais que nós temos, porque a gente tem hora aula presencial, hora não, temos os alunos que estão presentes por rodízio, então não temos todos ao mesmo tempo presencial, e temos o carro-chefe aí, as aulas do Centro de Mídias, né? Fazer essa articulação das aulas, usando os materiais que a SEDUC disponibiliza para a gente. E um outro objetivo que a gente tem ainda para hoje, é refletir sobre os pressupostos do ensino híbrido e a atuação docente. A gente veio desde o ano passado, mas vamos trazer para este ano, desde o planejamento, algumas vídeos da secretaria falando sobre ensino híbrido, né, como ele pode acontecer, o que é esse ensino híbrido. Então, a gente vai refletir um pouquinho. Claro que nós não vamos fazer nesse momento aquela formação, podemos depois, vocês coloquem na avaliação a sugestão do que vocês querem, né, que a gente desenvolve em outros momentos, mas hoje vai ser um pontapé inicial, né? A gente vai revisitar principalmente os materiais que a gente acha importante nesse início, até porque vocês colocam como desafio lá o planejamento. Então, como fazer um planejamento diante dos materiais que a SEDUC proporciona, diante das aulas do Centro de Mídias, onde eu encontro isso? Então, nós vamos ver isso um pouquinho e refletir, dar um pontapé inicial no ensino híbrido. Claro que vocês já ouviram falar isso em outros momentos, inclusive hoje iniciamos o dia, né, com a TPC da IFAP falando sobre ensino híbrido também. Pode passar, Aline? E aí nós temos dessa retomada, né? Nessa retomada, eu e a Aline conversando, nós optamos em colocar um pouco de tudo que acontece nesse momento para situar e dar como se fosse um link para que vocês, professores, nós possamos, a hora que eu preciso de um desses recursos, eu tenho lá facilmente o acesso a esse material. A Aline fez para a gente aqui, então eu fico mexendo no meu mouse, achando que vai mexer. A Aline pode até mexer lá, se ela quiser mostrar para a gente. Isso, olha lá o mouse da Aline. Ao clicar em cima, né, das letrinhas, vocês têm já um link que direciona isso. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o currículo paulista do ensino fundamental e médio, o ensino médio parcialmente, né, porque ele está em elaboração. Então, a gente tem um currículo paulista para a primeira série do médio, e temos o São Paulo Faz Escola para a segunda e terceira. Nós temos Aprender Sempre, faz parte do currículo, né? Tudo que a Secretaria propõe, tudo que a gente tem em ação é curricular.
né? E esse aprender sempre com habilidades essenciais, nós temos o Centro de Mídias, que nos traz aulas com foco nas habilidades do aprender sempre. As formações da recuperação, porque o aprender sempre é um material de apoio da recuperação e aprofundamento, mas junto a isso nós temos, né, os materiais, temos o CAED, a plataforma lá na sede, também nos ajuda a acompanhar a aprendizagem do aluno. Então, diante desses materiais todos, a gente vai entrar e falar um pouquinho de cada, aonde vocês encontram, creio que vocês já estão habituados a isso, mas de repente um professor novo que pegou aula recente, ou mesmo a gente, né, só relembrar aí, por isso que é uma retomada bem rápida, para relembrarmos o que temos, onde temos e como a gente pode articular esses materiais para planejar as nossas aulas. Próximo. Bom, antes de olhar para cada um desses, pensando no currículo paulista do ensino fundamental e médio, a gente tem matriz de habilidades essenciais que prioriza algumas habilidades do currículo. Por que priorizar nesse momento? Considerando o ano de 2020, de pandemia, de isolamento social, que começamos a trabalhar, a gente sabe que foi muito prejudicado. Então, a Secretaria propõe uma matriz com habilidades essenciais que visa o quê? O aluno aprender aquilo que é essencial a fim de conseguir seguir a sua trajetória para aquele ano e série que ele fará esse ano de 2021. Então, tentar minimizar os prejuízos que houveram em 2020. Porque as evidências internacionais indicam que ajustar a gente precisa, né, ajustar as prioridades de aprendizagem para a gente poder continuar com esse currículo. E as pesquisas, né, elas falam que é preciso dar condições para que as habilidades essenciais sejam desenvolvidas. Muitas vezes o aluno não consegue avançar em determinado objeto de conhecimento, não consegue adquirir determinada habilidade porque há alguma essencial que ficou lá para trás que não foi desenvolvida. E aí a gente tem aquela questão do tempo pedagógico que foi modificado, né? Quando a gente teve a suspensão das aulas presenciais, então a gente precisa focar aquilo que é essencial daquele ano e série para prosseguir um 2021, minimizando, né? Não vamos falar que a gente vai solucionar tudo, mas é pensando em minimizar aí, né, esse prejuízo, minimizar as dificuldades, algumas habilidades essenciais que os alunos venham ter. E aí, o que é essa matriz de habilidades essenciais? Que às vezes vocês podem ouvir lá, mas eu preciso trabalhar com a matriz de habilidades essenciais. O centro de mídia está com as aulas baseados nas habilidades essenciais. Nós temos, né, lá no site da IFAP, do Currículo Paulista, uma matriz de habilidades essenciais, que prioriza aí do currículo do fundamental do médio, que habilidades são imprescindíveis para que o aluno continue avançando em suas aprendizagens. Então, eles elaboraram essa matriz considerando o ano série em questão, olhando para aquelas habilidades anteriores que são requisitos para que os alunos continuem a avançar. Então, essa matriz, ela orienta toda a produção do material da recuperação e aprofundamento, aprender sempre, assim como também orienta as aulas do Centro de Mídias. Então, se nós olharmos lá na programação do Centro de Mídia, vamos ver as habilidades essenciais são abordadas ali nas aulas. E, além disso, ela norteia as avaliações diagnósticas, intermediárias e de processos que são produzidas pela Secretaria. Bom, olhando então para os materiais aí, o Aprender Sempre. Nós temos um boletim, um comunicado, desculpa, né? Um comunicado que saiu essa semana. Hoje já é quinta-feira, não sei se vocês tiveram oportunidade de já ver com o seu PC, mas o comunicado, ele é o comunicado 162, do dia 15, ele saiu segunda-feira. E ele traz algumas considerações acerca dessa articulação das habilidades essenciais, dos materiais de apoio. E aí a gente trouxe para vocês um pouquinho disso aqui, um resuminho, claro, vocês vão ter lá no link esse comunicado. E nós já vamos deixar também, lá na pastinha do ATPC, o comunicado, o cronograma, tudo aquilo que foi disponibilizado, o mais recente, que nós usamos para falar hoje. Então, a gente tem Aprender Sempre. Nós temos aí
acho que todos vocês já estão acostumados, já sabem que o Aprender Sempre é o material da recuperação e aprofundamento, que traz aí sequências de atividades com foco em habilidades essenciais. Temos o currículo em ação, com uma diferença apenas, né, para a segunda e terceira série do ensino médio, que ainda o São Paulo faz escola. Temos também, esses materiais todos fazem parte do currículo, e serão trabalhados junto, né, com o Aprender Sempre. E nós temos, próximo, por favor, da recuperação e aprofundamento, algumas frentes, porque a Secretaria propõe um calendário para esse primeiro bimestre, né? Esse comunicado 162, ele traz para a gente. Então, quais são essas frentes de trabalho? Além dos materiais de apoio, a gente tem, né, os materiais do currículo, a gente pode colocar todos ali. As sequências digitais de atividades. Então, logo mais nos próximos slides, a Aline vai falar um pouquinho mais para vocês sobre essas sequências. Né? Além das sequências de atividades do material de apoio Aprender Sempre, que faz parte de um currículo, percebe aí na escadinha, nós temos a formação, que vocês têm aí a cada 15 dias, lá no Centro de Mídias, a formação para nós professores, geralmente com especialista, sobre como trabalhar a sequência de atividades do Aprender Sempre. Tecnologia, temos aí recursos tecnológicos que a Secretaria tem disponibilizado, tanto dentro do Centro de Mídias, como o Google Class, como do Teams, como alguns recursos que a gente pode utilizar, e as avaliações, né? Aí o professor Carlos, ele coloca no chat que o Aprender Sempre é o único de acesso do aluno, língua portuguesa e matemática. E as demais disciplinas? Professor, nós temos aí, parece que já em andamento, a elaboração do Aprender Sempre para as outras disciplinas. Não sei dizer exatamente quando, vocês sabem que a secretaria a gente não tem acesso a essas datas, mas já comunicaram que haverá Aprender Sempre para as outras disciplinas também. No momento, né, nós temos esse material de apoio do Aprender Sempre, que são as sequências de atividades impressas para o aluno e futuramente digitais também, né, para que o aluno possa realizá-las. Pessoal, fui rápido, querem perguntar alguma coisa? Senão a gente vai caminhando. Se quiserem colocar no chat, fiquem à vontade. Érica, alguns professores que não têm acesso ao chat, provavelmente por conta... Ah, tá. É legal vocês acessarem a conta @professor, que aí vocês vão ter acesso a todas as funcionalidades. Mas vocês têm liberdade de abrir o microfone em qualquer momento. Isso. Se quiserem levantar a mão, a gente visualiza. Se não levantar a mão, não tem problema. Podem abrir o microfone, pedir a palavra, a gente para. Fiquem à vontade. Fazer um bate-papo. Bom, então, de recuperação e aprofundamento, é só uma retomada mesmo, que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, né? Temos materiais, temos os momentos de formação em ATPC, que são quinzenais, temos os recursos, que a gente já está melhorando um pouco mais, tanto de conhecimento como de acesso, né, em relação ao ano passado, e agora a gente tem as avaliações também previstas, que nós vamos ver logo mais no calendário o que está previsto de avaliação. Próximo. Bom, nesse comunicado, traz esse cronograma integrado para o primeiro bimestre. Né? Ele traz dizendo que momentos, né? Nesse momento ele está pequenininho, mas vocês terão acesso também. Isso, agora a gente consegue visualizar em que momento está previsto que seja desenvolvida aquela sequência de atividades. Por exemplo, aqui dos anos finais, primeiro bimestre, nós temos da semana do dia 8 a 12, vocês percebem que é deixado 2 semanas, por quê? Porque essa semana, de 8 a 12, foi mais a do acolhimento. E aí, de 8 a 19, nós temos uma formação, então, com a EFAP, sobre a sequência de atividade 2. Nós já tivemos essa formação na semana passada. E temos a proposta de desenvolver com os nossos alunos, né, ali a aula no Centro de Mídias, a sequência de atividade 1. Então, temos as aulas nesse sentido. Do dia 22, que começa a semana que vem, até o dia 5 de março, nós vamos ter, então, a formação no ATPC da recuperação e aprofundamento da sequência de atividade 3, e depois, paralela a isso, nós temos lá as aulas do Centro de Mídias, que envolvem as habilidades ali da sequência de atividades 2. Percebe que as aulas são sempre uma sequência
anterior àquela que nós estamos estudando. Para quê? Para que nós, professores, tenhamos conhecimento daquilo que está sendo proposto, temos conhecimento daquilo que podemos planejar para atuar na semana seguinte com os nossos alunos, paralelo às aulas do Centro de Mídias. E aí vocês percebem que tem uma coluninha de avaliação que começa em março, né? Nós temos a ADE, avaliação de entrada, prevista aí para o dia 1º de março até 19 de março, que vai envolver o quê? Logo após essa ADE, nós teremos sequências digitais de atividades com foco na sequência do Aprender Sempre de atividades 1. Isso daí não é para vocês decorarem data, a gente só está querendo colocar vocês a par daquilo que está previsto para o primeiro bimestre, fevereiro, março, abril, que temos então, e como podemos nos planejar, nos organizarmos para atender aquilo que é proposto para o primeiro bimestre. E assim, continuando para o ensino médio da mesma forma, percebe que não há alteração, tem uma previsão de AP, né, para o final de março. A gente fala previsão porque, embora a secretaria tenha soltado esse cronograma, a gente sabe que de repente alguma data, alguma coisa, depois a gente tem a semana C, a semana, né, de intensiva aí de 12 a 16 de abril, e temos o recesso de 19 a 23 de abril. Isso, né, no momento, né, como eu disse para vocês, o comunicado mais recente desta semana é o que nos traz esse calendário. Seguindo. Érica, a professora Renata abriu o microfone, não sei se ela quer comentar, fazer alguma pergunta. Acho que ela fechou, foi sem querer. Então tá bom. E aí a gente tem todas essas informações sintetizadas num cronograma. Porque eu falei para vocês, é um resumo, não vamos precisar gravar data, mas para nos situarmos aquilo que a gente tem para fazer esse bimestre, até final de abril. Vocês terão esse cronograma na íntegra, lá na pastinha de ATPC no blog do Núcleo Pedagógico. Então, o que nós temos, né? Aí nós temos para os anos iniciais, que não é nosso caso, vamos para o próximo, né? Como está lá no cronograma, a gente deixou a avaliação diagnóstica de entrada do primeiro ano do ensino fundamental até a 3ª série do médio. Já tinha comentado com vocês, de 1 a 19 de março, que vai avaliar as habilidades essenciais dos anos, séries anteriores. Aí a gente vai ter, logo após essa ADE, a sequência digital de atividades 1, que ela começa no 4º ano do fundamental até a 3ª do ensino médio, que vai ser de 8 a 26 de março. Né, que vai ser uma sequência de atividades digitais, depois a gente vai ter mais detalhes, ele fala um pouquinho mais, onde haverá acesso a essa sequência digital de atividades. Depois a gente tem a previsão da avaliação da aprendizagem em processo, que também é do 1º ano fundamental até a 3ª série do médio, previsto para 22 de março a 9 de abril, que aí vai avaliar o quê? As habilidades essenciais do primeiro bimestre do currículo. Porque o foco nas essenciais, aquilo que eu já comentei com vocês um pouquinho antes. Nesse momento, a gente quer seguir sim o ano sério em questão, mas a gente precisa olhar para aquilo que o aluno precisa aprender para continuar. Então, são as habilidades dos anos sério, mas com foco específico naquilo que o aluno precisa melhorar, aprofundar, superar suas defasagens. E aí a gente tem a sequência digital também, que agora é a 2, prevista, né, de 5 a 16 de abril, para ser também desenvolvida lá pelo ambiente, são atividades digitais. Mais alguma coisa? Aline, você falou alguma coisa do cronograma? Não, só isso mesmo. Então, esse cronograma mais focado, né, nas avaliações aí e nas habilidades que serão aí consideradas para avaliar esses alunos, né, Érica? Então, vocês observam bem que na ADE vai ser considerado realmente essas habilidades essenciais dos anos anteriores. A gente percebe ali que o Aprender Sempre, todos eles vêm com a habilidade dos anos anteriores, né? Vem até, né, por exemplo, ensino médio, a gente percebe na 3ª série as habilidades do 9º ano e assim por diante, tá? Então, aí, gente, a gente não tinha até então um calendário, pelo menos bimestral aí dessas avaliações e dessas sequências. Então, achei bem interessante trazer para vocês. Aí, essas sequências digitais de aprendizagem é uma novidade,
né, começou no final do ano passado, né? Muitos de vocês já utilizaram, os alunos já realizaram, e muitos de vocês ainda não se apropriaram disso, até mesmo porque naquele momento não fazia sentido, ou que, né, a falta de recursos e estrutura dificultou bastante. Mas, para vocês entenderem esses objetivos, né, dessas sequências digitais, o que elas vão trazer? Nessas sequências digitais tem tanto língua portuguesa quanto matemática, elas vão ser questões, essas iniciais, né, elaboradas a partir do aprender sempre, dessas habilidades, elas saem logo depois da avaliação, nessas habilidades em que os alunos estão mostrando maior dificuldade, tá? E aí, você vai poder ter um recurso a mais, né, de diagnóstico com esse aluno, né, para identificar quais são essas necessidades desses estudantes, né, e elaborar, então, estratégias pedagógicas aí para suas aulas. Lá dentro da plataforma CAED, vocês vão ter acesso a essas respostas, a essa tabulação dos dados, tá? E principalmente nas sequências digitais de aprendizagem, em cada uma das questões aí das sequências, ele traz também aquelas orientações pedagógicas e dicas para o professor, o que ele pode pensar ao elaborar essas aulas, tá? A gente percebe que a plataforma CAED ainda está passando por, assim, vamos dizer assim, essa fase de planejamento e organização, tá? A gente, principalmente porque a gente ainda não tomou posse, né? Eu andei mexendo bastante nela para tentar conhecer. Vocês conseguem acessar a plataforma CAED, que era a nossa antigo foco aprendizagem, onde a gente viu os resultados da P, da AD. A gente vai ter, então, direcionado esse trabalho para a plataforma CAD. Eu acho bem fácil acessar por dentro da sede, porque geralmente a minha senha já está salva na sede, não preciso lembrar, clicando já abre direto, tá? E aí vocês vão ter acesso a essas avaliações e essas sequências digitais de aprendizagem, que na prática são questões bem parecidas com as APs, com as ADs, só que elas são no formato digital para o aluno responder. Um recurso a mais aí que vocês podem utilizar de forma síncrona, né? Se vocês quiserem levar os alunos para a sala de informática, se for possível, se existir a Wi-Fi e assim por diante, ou de forma síncrona aqueles que têm acesso em casa, tá? Elas são assim, as sequências, principalmente as sequências, elas são pensadas para utilizar ali no formato digital, tá? Para que ali a resposta saia rapidamente para você e não precisar a AP, no caso, ela é impressa, você responder, você digitar depois, tá bom? Caso queiram, né, vocês coloquem aí no chat, coloquem um comentário depois para mim também, sobre esse acesso de vocês na plataforma CAED, como tem sido, se vocês já conhecem, se já é usual para vocês ou se ainda é uma novidade. E aí, o próximo item que a gente trouxe aqui para retomar com vocês foi a questão do Centro de Mídias. Eu trouxe aqui o site do Centro de Mídias. Esse aqui, vocês têm acesso a ele de dentro do aplicativo do Centro de Mídias, né? Dá para você utilizar até com internet patrocinada. Aqui é a barra de possibilidades que a gente encontra lá. O Centro de Mídias, a página inicial, né? As informações iniciais ali. Os horários das aulas principais tem nessa primeira página. Materiais de orientação, aqui traz alguns tutoriais de como, por exemplo, usar o Google Classroom, traz a orientação daquelas diversas plataformas que a gente utilizou ano passado, muitas delas venceram a licença de gratuidade, então agora muitas passaram a ser pagas, né, retornaram, mas tem outras que são gratuitas durante todo o tempo. A gente tem conteúdo integrado, tá? Esses conteúdos integrados, se vocês clicarem aqui, vocês têm acesso a eu vou acabar aqui, Érica, deixa eu falar, uma planilha do Excel com todos os links de todas as aulas desse conteúdo integrado. Depois eu vou mostrar para vocês um print aqui, mostrando um exemplo desse conteúdo integrado. O repositório, onde a gente encontra todas as aulas e materiais utilizados nas aulas do Centro de Mídias, e a programação, tá? Érica, pode perguntar?
Aline, não queria te interromper, por isso só levantei a mão. A professora Aparecida, ela faz alguns questionamentos, né? Ela pergunta sobre as avaliações, se serão online ou impressa. A gente está aguardando a chegada dessas provas na diretoria de ensino, né? Então, elas virão impressa. A questão o revezamento, né? A gente sabe que as datas são próximas, mas as escolas estão se organizando como melhor fica esse revezamento. E no caso, a sequência digital, como a Aline está explicando, a gente não tem muita informação, está em elaboração, né? E como aquela questão de aglomerar na sala de informática, como as provas, elas vêm impressa, né? A gente tem possibilidade aí de se organizar, né? Não necessariamente levar o aluno na sala de informática. E aí, quando tiver a sequência de atividades, será o momento também de os alunos que estiverem no presencial, né, fazer, ou mesmo o aluno fazer isso quando ele não estiver no dia dele da aula presencial. Sim? Aline, pode complementar? Acho que a professora ia abrir o microfone para falar. Então, vai ser impressa, né, Eric? A escola vai ter que se organizar. Você vê que eles vêm mais ou menos aí com umas 3 semanas, né? A gente vai ver ainda, virão orientações específicas assim que vierem a AP, né? Porque a gente sabe que o ano passado foi indicado entregar para casa, levar, né? Talvez a gente sabe que algumas escolas estão fazendo um revezamento semanal. Talvez, Érica, o indicado seja na semana da AP fazer revezamento diário, né? A turma A vem na segunda, a turma B na terça, para que se consiga aí aplicar essa AP pensando nessa possibilidade, tá? Isso por isso mesmo. que é até legal ter esse cronograma antecipado para a escola conseguir se planejar. A professora Ângela pergunta algumas questões mesmo, né? Não usar a sala de informática, então pensar no planejamento, né? Isso quando nós tivermos disponíveis essas sequências de atividades digitais, pensar no planejamento de forma então que o aluno que tem acesso, claro que a gente sabe que ele que não tem, que ele tenha acesso a essas atividades quando ele não for, né, o dia dele presencial. E é uma questão, assim, de organizarmos e fazermos aquilo que é possível. Infelizmente, não vamos ter, assim, um critério único para todas as escolas, uma sugestão única, porque cada escola tem a sua realidade, a possibilidade de fazer a distribuição desses materiais, do manuseio, cada escola tem a possibilidade de que tipo de rodízio eu estou fazendo, um dia sim, um dia não, turma A, B, ou turma A, B, C, tem escola que é A, B, C, D. Isso é uma coisa assim muito específica da escola. Sabemos que datas são, né, a secretaria aperta muito nessas datas, mas sabendo disso, eu posso depois no ATPC da minha escola, junto com o meu PC, junto com a minha equipe gestora, né, vice-diretor, diretor, organizar melhor isso, né? Da melhor maneira. Não vou dizer que a gente vai conseguir fazer redondinho como a secretaria propõe, mas diante daquilo que nós temos, o que é possível fazer. Tá, professora? Não sei se respondi, né, professora Aparecida, professora Ângela agora, né, essa adaptação, a Aline deu uma sugestão, né, às vezes, nesse período próximo à avaliação, eu preciso fazer, porque tem escola que está fazendo, né, um revezamento de um tipo, outro de outro, mas às vezes eu preciso, na segunda, turma A, na terça, turma B, na quarta, turma C, eu preciso, numa semana, ter contato com todos os alunos, então não dá para, de repente, né, aquele revezamento mais distante. A gente sabe que também é difícil, que aí o aluno não vem, não consegue assimilar bem esse tipo de revezamento, mas são as adequações, né? Tendo ciência daquilo que está por vir, a gente consegue planejar um pouco melhor, de acordo com aquilo que se propõe. Eu vi uma pergunta sobre a questão da sala de informática. Acredito que a maior problemática da sala de informática é a higienização. Por conta dos computadores, a gente não pode passar um pano úmido de qualquer forma, então, e a falta de funcionários. Então, às vezes, né, por conta disso, a escola acaba decidindo melhor por não usar, tá? Mas sempre há exceções, se for uma necessidade muito grande, aí a escola pensa numa organização para que possa ser utilizado, né? Para que não danifique esses computadores, mas que seja seguro para os alunos usarem, até mesmo o distanciamento e o não estragar o aparelho ali. Bom, aí eu e a Érica, né, visualizamos uma das coisas que os professores, né, relatam muito para a gente, é a questão
do Centro de Mídias o ano passado, a gente só conseguia saber o que ia acontecer no Centro de Mídias em cima da hora, né? E a gente percebe que durante esse ano, principalmente aí até a fase amarela, enquanto não tiver a fase verde, o nosso planejamento vai ter que estar muito integrado com o Centro de Mídias. A gente vai ter que saber o que está acontecendo ali no Centro de Mídias para planejar nossas aulas. E as nossas aulas, eu estou até falando com a Érica o seguinte, as nossas aulas vão ser totalmente dependentes do Centro de Mídias. Na verdade, a nossa aula vai ser uma complementação para o Centro de Mídias, por quê? Porque ele vai ter mais acesso às aulas do Centro de Mídias do que as nossas aulas, né? Por conta de todo esse rodízio. Então, a gente pensou aqui, qual a melhor forma ali para eu me planejar ali, pelo menos semanalmente? A gente sabe que eles estão aí anunciando que essas aulas elas vão ser disponibilizadas aí uma semana de antecedência. Então, você vai entrar ali naquela programação do Centro de Mídias e a gente pensou o seguinte, olha, aqui você vai conseguir colocar o período que você quer selecionar aí das suas aulas, tá? Depois você vai selecionar a etapa, fundamental, média ou EJA, o ano, a série, né, que você pretende, aqui tem até o 9º ano, porque eu selecionei ali ensino fundamental, e o componente, no nosso caso, a matemática. Aí, o que eu selecionei aqui, ó? Por exemplo, de 15 a 26 de fevereiro, que vai ser semana que vem ainda, até sexta-feira. Eu selecionei ensino médio, a primeira série do ensino médio e matemática. Olha a tabelinha que aparece para mim, tá? Então, do dia 15 a 26 de fevereiro, já apareceu todas as aulas que já aconteceram e que irão acontecer. Aqui a gente vai ter 4 dias de aula, 15, 17, 22 e 24, nessa primeira série do ensino médio. E aí, que legal, aqui eu tenho a possibilidade de exportar um Excel. E o que traz o Excel para mim aqui, ó? Esse Excel vai trazer lá o ano, a série, matemática, a data que vai ocorrer a aula. Aqui o título, que é mais ou menos, ele usa o título da aula como conteúdo, né, o objeto de conhecimento da aula. E me traz com antecedência a habilidade que vão ser trabalhadas aí durante essa semana. Então, ó, aqui eu acho que tinha mais uma linha aqui embaixo, mas só para conseguir visualizar. Então, aqui tem mais uma habilidade, se não me engano. Mas eu consigo, então, me planejar para essa semana. É óbvio que essas habilidades são as habilidades essenciais e eu já tenho as habilidades essenciais para o bimestre, né? Mas dificilmente a gente consegue planejar a aula, se a gente faz planejamento de ensino bimestral ou semestral, mas dificilmente eu consigo planejar a aula com tanta antecedência. Então, é legal para eu fazer o planejamento da aula, bem especificamente, essa tabelinha aqui, ó, para a semana que vem eu já sei as habilidades que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer, tá? E aí, assim, mas Aline, eu quero também, tem mais alguma informação além das habilidades, né? Tem, tá? Então, assim, esse é o principal, né? A gente sabe que com toda essa dinâmica da escola, às vezes eu não consigo acessar todos os materiais ali para planejar a minha aula, né? Então, esse é o principal. Mas, então, aqui, eu tenho no repositório, então, os outros materiais. O que eu tenho que preencher? Novamente, tipo de ensino, série, ano, data da realização. Aqui, essa data de realização libera depois que eu preencho tudo. O componente curricular, ou então eu busco só pelo assunto, ou então pela habilidade. Né? Você tendo aquela tabela ali anterior, você consegue até selecionar o assunto, o título da aula, pegar aquele título, colocar aqui, facilmente você vai encontrar, tá? E aí, olha o que eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Eu fui ali, peguei uma das habilidades, ela trabalhava sobre o tema razão. E aí vocês vão ver, olha, que a aula vai acontecer só no dia 22 da primeira série do ensino médio. Foi a primeira série, né, que eu coloquei. E veja bem, aqui, ó, a aula dia 22, tá? Aqui, assim que a aula for dada, demora um tempinho, porque eles têm que linkar o vídeo da aula aqui, tá? No canal do YouTube fica disponibilizado automaticamente, tá? A não ser que esteja algum problema de direito autoral, alguma coisa assim que eles perceberam só depois da aula, né? Mas aqui,
o vídeo ele tem que ser linkado, então ele demora 1, 2 dias para entrar aqui no repositório, mas no canal do YouTube ele fica automático. Mas veja bem que mesmo com antecedência, olha, eu peguei esse print ontem para ficar bem perto para mostrar para vocês, já tem os slides da aula. Então, assim, às vezes amanhã eu não vou conseguir assistir nem sonho todas as aulas do Centro de Mídia para pensar na intervenção que eu possa fazer na sala de aula. Mas eu já tenho os slides. Aí já dá para ter uma boa noção do que irá acontecer nessas aulas, ok? Então, a gente achou que essa é uma forma bem interessante para auxiliar no planejamento de vocês. Aí, além daquele conteúdo, lembra que eu falei para vocês que tem um conteúdo integrado? Se vocês entrarem na aba Conteúdo Integrado do Centro de Mídias, tem disponibilizado uma listagem com todas, tá? Mas se vocês quiserem buscar, o que tem de conteúdo integrado? Para a primeira série do ensino médio, para matemática, tá? Aí aqui no assunto você coloca integrado, que esse conteúdo integrado, então, é selecionado, tá bom? Aí, o que é esse conteúdo integrado? Esse conteúdo integrado, vocês vão perceber que a maioria desse conteúdo é do final do ano passado. Eles disponibilizaram, a maioria desses conteúdos, eles não foram, vamos dizer assim, trabalhados com os alunos, essas aulas não foram trabalhadas com os alunos, tem bastante aula inédita, apesar de ter o vídeo aqui, tem bastante aula inédita. E aí tem o plano, além dos slides, tá? Eles disponibilizaram aqui o plano de aula também, tá? Dessas aulas, do que foi pensado, para você ir fazer as adequações. E o que eu achei interessante aqui nesse modelo de conteúdo integrado? Às vezes a gente quer passar a gente ainda precisa passar muitas atividades ali extra classe, né? Não um roteiro, como a gente fazia o ano passado, né? Mas a gente vai precisar falar assim, olha, recomendar, assiste isso aqui de novo, que eu vi que você está com dificuldade. E é interessante que as aulas são curtas, porque as aulas do Centro de Mídia têm ali em torno de 45 minutos, 40, 45 minutos, e o aluno dá uma desanimada de assistir, às vezes, essa aula, né, tão extensa. E aí a gente tem essa possibilidade de alguns conteúdos, não cobre todos os conteúdos, mas a gente tem ali disponível numa pesquisa rápida daquela planilha, por exemplo, que eu falei que você encontra, de todos esses conteúdos, e as aulas são ali de 20 minutos, 21 minutos, como tá essa aqui, tá? Então, assim, é um recurso interessante, que eu sei que muitos de vocês já podem ter tido acesso, mas às vezes não pararam para ver, porque a gente, conversando com a Érica, a gente fala, são tantas informações, vamos captar tudo que possa ajudar agora no planejamento da matemática e vamos retomar com eles. Bom, e aí, então, a gente fechou esse mapinha que, na verdade, não são coisas que são separadas, né? Você percebe que todos esses temas são todos entrelaçados, quando você aborda um, você acaba abordando o outro. Eu gostaria de, apesar dos professores já, né, forem questionando ali, eu gostaria de abrir para ver se tem mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente não abordou aqui, a gente tentou sintetizar, é claro, e que vocês gostariam de perguntar, tá? Aqui, pessoal, ó, vocês veem que tem os links, tá? Eu vou recomendar fortemente vocês entrarem nesse link da recuperação, ou já tá lá no blog baixado, que é esse cronograma integrado que a gente falou, com todas as datas de aplicação das sequências e das avaliações. A professora Ângela, Aline, colocou lá no chat que as aulas estão com duração de 30 minutos, ensino médio. Isso, né? Ele falou que é para que a aula fosse possível passar toda televisionada, Érica. Eles fizeram essa redução para 30 minutos esse ano, né? Eu falei dos 45 minutos, caso a gente queira usar um vídeo já para preparar a aula, para indicar para o aluno, né? Que já tem todo o repositório do ano anterior, né? Sim. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, alguma sugestão? Às vezes a gente está fazendo algumas sugestões aqui, às vezes o professor, né, Érica, tem uma outra melhor ainda. Quando você está ali com a mão na massa, a necessidade surge e acaba sendo diferente. Outras sugestões vocês podem também ficar à vontade de colocar lá no link, né, lá no formulário de avaliação. Ok.
Bom, e agora, Érica, a gente parte para um segundo momento da TPC. A gente veio falando de planejamento, até a gente ficou preocupada de repetir muitas coisas, né, Érica? Mas a gente fala assim, é bom repetir, todo mundo está alinhado nessas ideias, né? Fazer essa retomada do que, às vezes, algumas pessoas novas, a gente sabe que tem muitos professores novos, Érica, mas, né, antigamente eu era a nova, agora eu já estou ficando a experiente. E Estou não indo para... somente, né, pensando nisso, mas esse primeiro contato a gente achou importante fazer esse condensado, né, e pedir para vocês, sugiram, né, lá na avaliação tem um espaço, sugiram temas, sugiram as necessidades de vocês para que de fato a gente faça um momento mesmo que contribua, né, para a prática de vocês, para as dúvidas de vocês, que não seja só, é mais um ATPC, são mais 1h30 ou perdida, ou para ouvir a Érica e a Aline, mas que nós possamos contribuir, que essa 1h30 que a gente vai ter, né, a cada 15 dias com vocês, possa contribuir de fato, fala, nossa, alguma coisinha, né, eu vou tirar lá daquele momento. Então a gente conta aí, né, esse momento nós escolhemos, preferimos falar no geral, mas a gente conta com a participação de vocês para indicar para a gente, né, o que vocês necessitam de fato, o que a gente pode fazer para contribuir com esse trabalho. A gente já tem algumas demandas que foram levantadas, inclusive, pelos PCs, né? O ensino híbrido era uma delas, né? Mas como já vem sido bem falado, a gente vai fazer uma discussão breve. Mas vocês podem sempre estar sugerindo tudo que a gente consegue encaixar para auxiliá-los, né, Érica? A gente faz com o maior carinho para ver assim, o que a gente pode facilitar o trabalho do professor, que não é simples, não é fácil nessa época ainda, né, mais complexo, então a gente tem tentado falar disso. Aí, queria questionar vocês, veja bem que eu coloquei a minha foto de olhos azuis, a Érica é loira, sobre o ensino híbrido, para a gente ver, né, se que eu tenho ouvido falar bastante, Érica, parece que é o termo da moda, ou não, vamos dizer assim, e a gente trouxe ele para a gente discutir. Para iniciar, então, essa discussão, eu vou pedir para vocês interagirem ou no chat ou novamente no Mente. A Erika vai colocar aí no chat para a gente esse link. E tem dois questionamentos, tá? Os dois questionamentos são: cite 3 palavras que você relaciona com o ensino híbrido, tá? Para a gente ter uma ideia inicial, o que você pensa sobre isso. E sobre, podemos afirmar que o ensino híbrido ocorreu em 2020? Então, eu vou pedir para a Erika colocar esse link do Mente no chat, tá? Aí, caso vocês queiram acesso ou pelo código ou pelo QR Code, então vou deixar essa tela um pouquinho para vocês. Quem não tiver essa possibilidade de interagir pelo Mente, é claro, a gente espera a participação de vocês pelo chat aqui mesmo, ok? Eu vou dar um minutinho para vocês interagirem. Um minutinho, não, 2, 3 minutinhos, né? Acho que é suficiente.
Pessoal, agora liberou a segunda questão. Acho que como eu não tinha dado enter aqui, não estava liberada a segunda questão. Bom, Érico, o pessoal está mais acostumado comigo do que você. Eles sabem que eu tenho que ficar atenta no horário, né? Que eu estou vendo que o horário está adiantado. Vamos então passar ali. Érica, apareceu ali a palavra em destaque, tecnologia. Aí apareceu também parceria, segundo ali, aprendizado, acessibilidade. Aníbal, acho que alguém fez digitar o nome da escola Aníbal. Inovação, paciência, empatia, informação. Foram as palavras ali que apareceram. Isso, no chat também, viu, Aline? Tecnologia, tecnologia, informação, cooperação, interatividade, cooperação. E aí, né, que uns afirmam que não aconteceu, outros que aconteceu com o auxílio do MIT. E a outra pergunta, acho que teve poucas respostas, Érica, porque eu acabei liberando depois. Então, 2 pessoas votaram que não ocorreu o ensino híbrido. E mais alguém colocou se ocorreu ou não aqui no chat, né? Isso, como eu disse, né? Foi colocado que não, e o outro professor colocou que aconteceu com o auxílio do MIT. A professora Ângela coloca que em 2020 aconteceu com o auxílio do MIT. Tá. Vamos voltar então para a apresentação. Não é essa que eu estou usando. Bom, enquanto a Aline vai voltando, né, vou adiantando, como a Aline falou, estamos sim, preocupados e atentos ao horário, né? Nós temos aí mais 10 minutinhos, que eu acho que é tempo suficiente, né, para a gente continuar aí a discussão, apenas com essa última questão que a Aline está colocando aqui para a gente. Como a Aline falou, nós tomamos o cuidado para não ficar repetindo aquilo que a Secretaria já vem falando desde o planejamento sobre ensino híbrido, e mais a gente gostaria de discutir alguma coisa com vocês ainda, e para não ficar uma coisa teórica, a gente vai retomar algumas reflexões sobre ensino híbrido através dessas questões no formulário aqui do Google. Então, vou colocar para vocês agora no chat o link desse formulário. Ele ficou meio grandinho, mas acho que é possível o acesso. E daríamos aí uns 3 minutinhos para que vocês possam pensar sobre essas questões, que aí a gente finaliza discutindo, né, comentando um pouquinho o que alguns autores que a gente está estudando traz para a gente. Caso vocês não tenham, né, conseguido acesso ao formulário, acho que a Aline vai pôr para a gente aí também, gostaríamos que vocês respondessem, assim a gente teria um número de respostas para debater. E quem quiser também pedir a palavra para falar, fique à vontade. A primeira questão a Aline projetou aí para a gente, mas vocês podem acessar lá o Forms e respondê-la.
Érica, para dar tempo, eu vou colocar, então, o formulário, a gente já tem umas 6 respostas. Da primeira, pelo menos, tá? Esse aqui eu consigo aumentar. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Vamos ler as perguntas primeiro? Ok. Você vai ler colocar na tela? Pergunta? Ah, posso deixar. Bom, nós temos aqui a primeira questão que nós colocamos como um verdadeiro ou falso, né? Classifique em verdadeiro ou falso as afirmações abaixo de acordo com as reflexões propostas pela SEDUC no que se refere ao ensino híbrido. Nós temos já, né, visto em alguns momentos. Então, a primeira afirmação aqui, a primeira sentença, nos diz: promover qualidade e equidade na educação, a fim de favorecer a colaboração entre os estudantes e personalização do ensino. Pelo que a gente viu, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou no chat, ou pedir a palavra? Eu acho que todos colocaram que ela é, como tá lá, Aline, não precisa voltar, só. Acho que foi unânime nessa, né? Todos colocaram como verdadeira, né? Bom, a próxima nós temos a próxima afirmação é: implementar em sala de aula o uso de tablets, computadores ou outros dispositivos tecnológicos, visando aproximar o estudante dos objetos de conhecimento dos componentes curriculares. E aí a gente tem assim a turma meio dividida, né, Aline? Né, alguns aí colocam verdadeiro, outros falso. Quem colocou falso, por quê? Poderia dizer para a gente, ou no chat, ou pedir a palavra. Ninguém? Povo quietinho. Fiquem tranquilos, a gente termina no horário. Não é muito extenso, depois a gente pode retomar, aprofundando um pouco mais essa discussão em outro momento. Acho que pode ler a última, né, Érica? Podemos, isso. Vamos ver a última, então, que foi unânime, né? Nessa terceira, todos colocaram como verdadeira. Propiciar a integração entre sala de aula e os espaços extraescolares, dando continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Bom, então, não há dúvida, né, que o ensino híbrido vai além da sala de aula, ele integra os outros espaços escolares por meio da tecnologia, né, que é o meio que nós temos, não somente a tecnologia, né, mas principalmente a tecnologia. Agora, essa dúvida que deu aí, por que será que houve dúvida? É certo ou errado? É verdadeiro ou é falso, né? Porque na sala de aula, o uso de tablets, computadores, outros recursos tecnológicos, ele é importante sim. Ele pode ser implementado, ele pode ser utilizado, ele nos ajuda em sala de aula, mas não é somente isso que nos dá a ideia de ensino híbrido. Porque às vezes a gente acha que se eu não estiver utilizando recursos tecnológicos, se eu não estiver usando esses recursos de sala de aula, eu não estou trabalhando de forma híbrida. E não. Mas sim, ele vai além disso, né? Não é somente isso. Por isso que gerou a dúvida. Quem colocou verdadeiro, talvez foi pensando, bom, eu preciso sim ter recursos, mudar, né, o dia a dia da sala de aula. Mas, nesse sentido, quando a gente pensa no ensino híbrido, não é somente isso. Isso é ensino híbrido? É. Mas para que eu tenha o ensino híbrido, não é somente pensando nesses recursos tecnológicos que vai me dar condições para eu trabalhar de maneira híbrida. Pessoal, quer não é colocar necessário, né, Érica? A inserção, implementar na sala de aula, o tablet, computador, na sala de aula, né? A gente viu muito, né, na referência que a gente pesquisou. É claro que vai ser necessário um mínimo de tecnologia, mas ele não se prende a isso, é essa implementação para que o ensino híbrido ocorra. E aí aqui a gente traz a referência. Isso. Aí a referência que a gente traz, esse livro que a gente está utilizando, a gente está estudando no núcleo pedagógico, né? É Ensino Híbrido, Personalização
Tecnologia na Educação, acredito que vocês conseguem ver aqui a capinha dele, um pouquinho atravessado, mas depois a gente coloca... Ah, a Aline está mostrando ali direitinho, tá? Ele traz uma referência lá dos autores que diz: é possível encontrar diversas definições para o ensino híbrido na literatura. Todas elas apresentam, de forma geral, a convergência de dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino. Portanto, o ensino híbrido combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando a personalização do ensino e da aprendizagem. Então, o foco do ensino híbrido é a aprendizagem. É considerar, porque a personalização é considerar as diferenças dos alunos, dos ritmos de aprender, para que eles tenham equidade, né? Aquela outra frase da sentença anterior, que tem equidade no ensino, direito a todos a aprendizagem, de diferentes maneiras, né? Aline, podemos ir para a próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Foi engano? Érica, acho que a gente encerrar nessa. Talvez Podemos, a gente possa né? retomar em outro momento ou outra. Pode ser. Né? Vou colocar rapidinho para eles aí o QR Code da avaliação. Acabei de abrir, já temos algumas respostas. Não deixem de responder aí, pessoal. Já vou colocar o link aí também da avaliação. Alguns já pegaram lá no... Vocês vão ver que o link... você já colocou. Coloquei. Tá um pouquinho diferente, que eu acabei de pegar um novo, porque cada vez que a gente altera um pouquinho, ele muda o link, mas o link antigo também dá acesso, tá, gente? Dá para acessar pelo QR Code. Então, a gente queria agradecer, né, Érica, a presença deles, a participação. A gente percebe que, às vezes, ali a questão do horário, o início do horário, tem a ver também com a questão das escolas, organizações que ainda estão acontecendo, a organização de horário, né? Muito obrigado, pessoal, pela participação. Também agradeço, né, a participação de todos e peço, assim, que com carinho responda lá a avaliação, coloquem sugestões de temas para que a gente possa ter esse bate-papo aí, que seja bem útil esse momento para todos nós. Ô, Érica. Sim? Eu entro lá nesse formulário, mas não está aberto para mim. Por quê?